Eu quero compartilhar com vocês esse tema, filhos ou empregados. E é uma palavra, na minha intenção ingênua aqui, é até para que seja uma palavra breve, para a gente ter um tempo de oração depois. Mas deixa o Espírito Santo fazer. Eu acredito muito que Deus quer falar com a sua igreja, falar comigo e com você, sobre este tema hoje. E eu entendo que quando essa verdade ela for de fato revelada no nosso coração, muitas coisas vão mudar. Há uma diferença entre uma verdade entendida e uma verdade revelada. As duas verdades são muito interessantes que a gente tenha. Tanto o entendimento, na verdade a verdade revelada é impossível vir se não for através de uma verdade entendida, né? Mas a verdade de entendimento, a verdade que abrange apenas a sua mente, ela vai te propiciar algumas melhorias de vida, ela vai te fazer ter melhores escolhas. A verdade que você entende vai melhorar muito a maneira como você vê as coisas, né? A verdade que você aprendeu aqui na tua mente, ela vai te fazer crescer também diante dos homens, não é? Essa verdade de entendimento, essa verdade de mente, você pode aprender nas melhores escolas, você pode aprender com bons livros, mas a verdade revelada é a única que de fato muda quem você é, né? Então é por isso que nós temos na igreja, espalhada pelo mundo inteiro, né? Não nessa igreja local, mas a igreja do Senhor espalhada pelo mundo inteiro. É por isso que nós temos muitas pessoas que entendem o Evangelho, aceitam o Evangelho e vivem como crentes, mas elas têm uma luta muito grande para conseguirem ser adoradores, serem intensos, serem constantes. Por quê? Porque estão sendo conduzidos por verdades compreendidas e não por verdades reveladas. Então a verdade compreendida, ela é boa, ela vai te ajudar, mas a verdade revelada te liberta. É essa verdade que Jesus disse que nós conheceríamos e seríamos libertos por ela, não é? É através dessa revelação. Então, eu acredito que foi o Espírito Santo quem trouxe essa palavra para a gente hoje, esse tema para a gente hoje, porque eu de fato acredito que o Senhor quer te trazer uma revelação para mudar a sua vida essa noite. A revelação, ela tem esse poder de mudar a sua vida. Então às vezes é muito comum ouvirmos alguns pregadores dizerem isso, né? Sua vida nunca mais será a mesma. Mas talvez isso é dito como uma forma equivocada de propaganda, não é? De um evangelho talvez pouco explicado, um evangelho barato, vamos dizer assim. Mas quando o evangelho é revelado para você, essa frase, ela é verdadeira. A sua vida nunca mais será a mesma, não é? Então, hoje, o que eu quero te ensinar, né, pelo Espírito, é que você é filho. Você não é um empregado. Diga, eu sou filho. Eu não sou um funcionário. Não é? Você é filho. Diga para o teu irmão, diga, você é filho. E filho tem privilégios. Amém, irmãos? 1 João 3, versículo 1, diz assim. Olha o que esse apóstolo do amor está dizendo. Ele diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. Então ele está evidenciando a grandeza do amor de Deus por nós. Então se ele está querendo evidenciar, ele precisa mostrar uma evidência que de fato seja compatível com esse amor grandioso que ele quer ensinar para a igreja que Deus tem, né? Então ele está dizendo, veja como é grande o amor do Pai. Veja, como que nós vamos ver esse amor tão grande? Através de que João vai evidenciar que o amor de Deus é grande? Através
da nossa filiação. Ele vai dizer assim: o seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus. Então, precisa ter uma revelação nessa história, porque não parece ser tão impactante para nós o amor de Deus ser evidenciado simplesmente por sermos filhos. Pensa comigo, você que é pai, o simples fato de você chamar o seu filho de filho, parece não bastar para ele. Ele quer presentes. Hoje, sempre temos exemplos, né? Aí eu estava ali arrumando as coisas na secretaria ontem. O meu filho vai comer, as aulas do Davi começam amanhã. E ele queria muito ir, mas a Sara só começa na terça. Eu disse: meu filho, amanhã papai não vai te levar na escola, não. Aí ele disse assim: quando eu for pai, ele disse, quando eu for pai, eu vou cuidar melhor da educação dos meus filhos. Falei: como assim? Eu vou levar os meus filhos para a escola. Eu falei: meu Deus do céu, não basta, né? Tudo que a gente faz. Irmãos, então, parece que o que João está dizendo para a gente é algo de você virar o rosto e dizer assim: não é tanto amor assim não. Mas você precisa então ter revelação do que é que João está querendo dizer para a gente aqui, né? Então João está dizendo: olha, veja o quanto o amor de Deus é grande. Veja o quanto ele é grande. Pois não, me mostra o quanto ele é grande. Me traz a prova. Não, a prova é que ele nos chama de filhos. Mas ele ainda faz um complemento muito interessante, porque nós não somos apenas chamados de filhos. João diz: e somos de fato seus filhos. Somos de fato filhos. Então o que é que João está querendo mostrar para a gente? A gente vai entender isso hoje. Por enquanto eu quero que você vai recebendo essa palavra: eu sou filho. E aí, o texto de Romanos, versículo 16, vai ser um dos textos que vai começar a evidenciar de que a identidade de filho é uma revelação. Então, se você não tem a revelação da identidade de filho, você não vai experimentar os privilégios de sermos filhos. E é isso que Deus falou comigo hoje. Que muitos aqui são filhos, mas não estão experimentando o privilégio de ser filho. Por quê? Porque se relacionam com o pai como se fossem empregados. Então Romanos 8,16, Paulo diz assim: como é que a gente vai saber que nós somos filhos? Como é que funciona essa nossa identidade de filho? Aí Paulo vai dizer assim, ele diz que essa identidade funciona por uma revelação. Ele vai dizer que o próprio Espírito, aqui o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Então, a única maneira de nós entendermos que somos filhos é através do testemunho do Espírito no nosso espírito. O que é isso? É revelação. Quem está comigo aí até aqui, diga amém. Não é? Então o Paulo está dizendo, olha, é o Espírito que testifica que você é filho. Diga comigo, é o Espírito de Deus que testifica no meu espírito que eu sou filho. Outro texto que também é bem significativo para a gente entender essa identidade de filho, João 8,29. Jesus diz assim: quem me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Tem algo aqui em Jesus, nesse versículo, tem algo nessas palavras de Jesus aqui, que é perceptível a revelação, é óbvio que Jesus tinha de ser um filho. Ele está dizendo que o Pai sempre estava com ele. Este estar com ele envolve compreensão,
sentimento e evidências. Então, Jesus tinha a perfeita compreensão de que o Pai sempre estava com ele, porque ele era filho. Jesus sentia o Pai com ele, e ele estava rodeado de evidências de que o Pai sempre estava com ele. Respostas, milagres, provisões, livramentos. Então Jesus estava revestido dessa identidade de filho. E ele ainda diz assim: e eu faço sempre o que lhe agrada. Então, nós vamos trabalhar essa temática, e talvez em algum momento você pode pensar que por ser filho, você não precisa obedecer. Na verdade, não é essa a rota correta do filho. Quanto mais revelação de filho você tiver, mais obediente você vai ser. Mais o que agrada a Deus você vai querer fazer. Não é? Então pode ser que você tenha um entendimento errado de que o fato de ser filho te dá liberdade para desobedecer. Mas é tão fácil compreender isso, irmãos. O primeiro acontecimento de desobediência foi na vida de quem? Qual é a primeira desobediência que a gente encontra na Bíblia? Adão e Eva. E quem é que estava nessa história da desobediência? A serpente. Então todas as vezes que você desobedece, essa sua desobediência é um relacionamento com a serpente. Então não tem como você dizer assim: eu sou filho, então eu posso tudo, então eu posso desobedecer. Não tem jeito. Porque todas as vezes que você desobedece, pode ter certeza, o Senhor vai continuar te amando, mas você está se relacionando com a serpente. Pergunta para o teu irmão aí: qual foi a última vez que você se relacionou com a serpente? Não é uma boa pergunta, né? Não é uma boa pergunta, mas é verdade. Muitos têm se relacionado com a serpente aí. E tem outra revelação, sabe, irmãos, que é tão tremenda, de João 10, versículo 28 e 29, que nos dá essa segurança de filho. Quando Jesus está dizendo dessa aliança paterna de Deus conosco, ele diz assim, sobre nós, Jesus diz: ninguém poderá arrancá-las das minhas mãos. Ele está se referindo das suas ovelhas, ele está se referindo de mim e de você. Escuta, gente, presta atenção, uma coisa. É muito difícil você tirar o filho de um pai. Em casos gravíssimos. É muito difícil você tirar o filho de um pai. A gente poderia dizer assim, que em condições normais, é impossível. Então, Jesus está dizendo assim, olha só o que Jesus está garantindo para mim e para você. Ele está dizendo assim: o meu pai me deu algumas ovelhas. Quem é a ovelha aqui do Senhor? Pronto. Aí ele está dizendo assim: ninguém poderá arrancá-las da minha mão. E ele continua dizendo: o poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Pecado pode arrancar? Não pode. Aí vai cumprir Romanos 8, sofrimento, tribulação, né? Altura, profundidade, principados, potestades, alguma coisa pode arrancar? Não pode, porque ele é meu filho, é meu filho. Ninguém pode arrancar de mim, é meu filho. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente, não é? Então existe uma aliança paterna de você com Deus. Você é filho. Só que nem sempre nós vivemos essa mentalidade. Um próximo ponto que eu quero dizer para você é este que está aí na projeção. Qual dessas mentalidades é a sua? Deixa eu te mostrar duas mentalidades. Quantos aqui conhecem a história do filho pródigo? Todos nós já ouvimos em algum momento, assistimos desenhos, lemos na Bíblia, ouvimos alguém pregar. Então, essa história é a história de dois filhos. É tão interessante isso, né? São dois filhos, um com a mentalidade de empregado e outro com a mentalidade de filho. Acompanha comigo no texto que está aí, de Lucas 15, versículo 28 até o versículo 31. Eu quero primeiro falar do filho que tinha a mentalidade de empregado. A história diz assim, que o filho mais velho... Bem, deixa eu contar um pouquinho
onde nós estamos aqui? Esse filho pródigo já saiu de casa, ele já gastou tudo que tinha, ele já perdeu tudo que tinha, e agora ele já voltou. E quando ele volta, o que o pai faz para ele? Uma festa, né? Uma festa. Então o filho desobediente está lá, porque o pai já colocou anel na mão dele, lembra da história? Já tem vestido novo, já tem sapato novo, ele está limpo, ele está cheiroso, e ele está lá sentado. Irmãos, o filho irresponsável, que gastou tudo, que pecou, ele gastou tudo com prostitutas. Para você ter, então não foi um negócio errado que ele fez e perdeu dinheiro. Não foi um empreendimento que ele teve e perdeu dinheiro. Ele gastou irresponsavelmente. Esse é o filho pródigo, esse é o filho irresponsável. Ele gastou tudo com prostituta, acabou com tudo. E agora onde é que está esse filho? Está lá com o pai, comendo do bom e do melhor. E o filho com mentalidade de empregado está lá fora. Como é que ele está? Feliz? Irmãos, ele se recusou a entrar. Ele nem na festa ele quis entrar. A Bíblia vai narrar a vida desse jovem, desse rapaz aqui, da seguinte maneira: o filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Você já ficou zangado com Deus alguma vez? Senhor, mas eu sou dizimista, Senhor, e eu não tenho a provisão que o outro tem, mas não é possível. Mentalidade de empregado, eu vou te ensinar esse negócio. Não, mas Deus, Senhor, eu sou tão fiel, Senhor, eu sou tão obediente aqui, eu vou na tua casa, Senhor, todo dia, e foi o vizinho drogado que ganhou no sorteio lá, a casa, para de ser esse filho zangado. E o filho zangado estava assim, né? Esse irmão do filho pródigo, ele estava zangado. Por que ele estava zangado? Vamos ver por que ele estava zangado? Olha só, a Bíblia fala ainda que o pai foi lá fora, né? Então o pai veio para fora, o pai insistiu com ele para que entrasse, mas ele respondeu. Olha o filho zangado, o que ele vai responder? Faz tantos anos, pai, que eu trabalho como um escravo. Olha lá, faz tanto tempo que eu trabalho como um escravo para o Senhor, eu nunca desobedeci nenhuma ordem sua, mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. E esse filho seu aí, interessante como ele diz, né? Porém esse seu filho, não é o meu irmão, ele estava muito nervoso. Porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostituta, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo, né? Aí o pai responde para ele: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Aquele filho, escuta aqui gente, aquele filho disse que o pai nunca deu um cabrito para ele, mas o pai estava dizendo assim: meu filho, você está sempre comigo e você não entendeu que tudo que eu tenho é seu? Você está comigo esses anos todos e nunca entendeu que você podia pegar um cabrito e fazer para os seus amigos 3 vezes ao dia, que não teria problema nenhum? Irmãos, esse menino viveu anos de obediência, mas pensando que era empregado, pensando que precisava da autorização do pai para comer um cabrito. Você já parou para pensar que você pode viver a sua vida cristã inteirinha de fidelidade e de obediência, mas de miséria? Você parou para pensar que você pode ser obediente a vida inteira, mas se você não entender que você é filho, você não vai usufruir o que Deus tem para você? Eu quero que essa verdade te liberta hoje, em nome de Jesus. Por um outro lado, não, deixa eu só fazer algumas perguntas aqui. Olha interessante aqui. Onde é que estava a confiança deste primeiro filho que nós estamos vendo, do irmão do filho pródigo? Onde é que estava a confiança dele? Na sua obediência e no seu trabalho. Ele estava dizendo: pai, olha tanto que eu sou obediente, pai, e você nunca me deu uma recompensa pela minha obediência. Então,
ele estava errado em obedecer? Não. Mas ele estava colocando a confiança no lugar certo, no lugar errado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar uma referência que fala sobre isso, né? Então, ele não estava errado em obedecer, ele não estava errado em trabalhar. O problema estava onde ele estava querendo colocar a sua confiança. Agora, por um outro lado, olha qual era a mentalidade do filho pródigo. Esse aqui era filho de verdade. Ele gastou tudo. E agora ele tem a cara de pau de voltar para a casa do pai. Gente, escuta aqui. Pode até ser que um empregado peça o serviço dele de volta. Pode até. Alguém já fez isso? Alguém já foi mandado embora e voltou lá? Pelo amor de Deus, por favor, me contrata de novo. Alguém já fez isso aqui? Aí, uma pessoa. Tem mais alguém? Deu certo? Deu certo, ó. Pode até ser mesmo, é verdade. Pode até ser mesmo que o empregado volte a pedir um serviço. Mas nenhum empregado voltaria a pedir um serviço com a convicção de que seria aceito. Então é tão interessante, porque esse menino ou esse rapaz, ele volta disposto a ser empregado, mas mesmo como empregado, ele voltou com a mentalidade de filho. Um era totalmente filho, mas tinha a mentalidade de empregado. O outro estava disposto a ser empregado, mas a mentalidade dele era de filho. Por que a mentalidade era de filho? Porque ele disse assim: perdi tudo, cara, estou na pior, estou aqui, gastei tudo com prostituta, desperdicei tudo. Meu pai falou para mim que não era para eu fazer isso, meu pai tentou me convencer, fiz tudo, mas vou voltar para lá porque eu sei que ele vai me aceitar. Entende isso, gente? Ele tinha certeza que era filho, ele tinha revelação que era filho, né? Aí ele vai dizer lá: vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele assim: pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço, nem mereço mais ser chamado de seu filho, mas aceite como um dos seus trabalhadores. Essa palavra aceitar, né, eu negritei ali para você entender isso. Ele tinha o entendimento que por ser filho, o pai iria aceitá-lo. Entende isso, gente? Por ser filho, o pai sempre vai te aceitar. Sempre vai te aceitar. Pastor, tudo bem, mas onde eu aplico isso? Olha, irmãos, essa ideia de que o pai vai nos aceitar, é sempre muito importante você ter isso como revelação quando você errar, quando você pecar. Entende isso? Sim ou não, irmãos? Você peca? Peca, irmãos? Você acha que eu peco? É lógico. Então, qual que é o grande problema? Eu já falei isso, vou falar de novo aqui. Qual que é o grande problema? Quando um religioso peca, quando um empregado peca, o que ele espera? Rejeição. Ele espera rejeição, ele se sente acusado, ele se esconde, ele não quer ir nem para a igreja, ele não tem a revelação de que ele pode voltar e ele vai ser aceito. Entendeu? Ele vai ser aceito. Ai, pastor, então eu posso ficar desobedecendo? Aí eu volto àquela história. Toda vez que você desobedece, você se relaciona com serpente. Daqui a pouco você tem cheiro de serpente, cara de serpente e destino de serpente. Aí não é legal. Então, você tem que ter essa revelação de aceitação. O pai vai me aceitar de novo se eu errar. Entende isso, gente? Isso é libertador. Porque esse filho pródigo, irmãos, ele podia suicidar-se. Ele podia morrer. Não foi isso que Judas fez? A Bíblia fala que Judas foi procurar os sacerdotes, e os sacerdotes foram indiferentes com ele. Os sacerdotes disseram: e o que nós temos a ver com isso? Ele vai devolver as moedas e disse: traí sangue inocente e tal. Era a hora dos sacerdotes abraçarem Judas, né? Se eles fossem de fato pastores, eles iam abraçar e dizer: não, meu filho Judas, o Senhor te perdoa, mas eu traí, não tem problema, o Senhor te ama, mesmo. Judas seria um dos apóstolos, né? Não precisava morrer. A profecia, tudo bem, havia profecia para que ele morresse, mas a missão, entre aspas, de Judas era trair. Se ele tivesse entendido que era filho, ele poderia ser aceito. Entende isso, gente? Sim ou não? Por que Judas morreu? Por que ele suicidou? Porque ele não entendeu que Jesus poderia aceitá-lo de novo. Entende isso, irmãos? Pedro negou Jesus 3 vezes. E estava lá Jesus: apacenta minhas ovelhas, Pedro, confia em ti, cara, tu é o cara, né? Então, essa revelação nós temos que ter.
E qual é a mentalidade, então, que você tem? Esse filho pródigo, ele errou totalmente. Mas onde estava a fé dele? Na graça do pai. O outro estava dizendo: pai, eu sou sempre obediente. Pai, eu trabalho como escravo aqui, pai. Ele está querendo que o pai o recompense pelo seu trabalho. Mas o outro filho, não. Ele nem menciona o que fez. Ele está confiado na graça do pai. A Bíblia fala que Abraão foi justificado pela fé. Pela fé. Esse filho voltou, a única confiança que ele tinha era a sua fé, que o pai iria aceitá-lo. Agora, se ele volta assim, pai, gastei, mas é o seguinte, a culpa foi do Senhor. Lembra daquele dia que eu fui fiel? Estava errado, ele seria rejeitado, porque a confiança dele não estava na graça do pai. Vocês estão entendendo isso, gente? Sim, irmãos? Vamos lá. Olha aqui, outra pergunta que eu quero te fazer, para continuar abrindo o nosso entendimento sobre essa identidade de filho. Você quer a medida do empregado ou você quer a medida do filho? Olha o que Paulo diz em Romanos 4, versículo 4 e 5. Paulo diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Alguma tradução vai trocar a palavra favor por presente. Então, para um pouquinho aqui, depois a gente continua lendo essa história, esse texto. Paulo está dizendo assim, que quando você dá para alguém uma recompensa por aquilo que ele fez, então isso não é um favor, isso é uma dívida. Entende? O que é maior? A dívida ou o favor? Se você quiser de Deus um salário pelo que você faz, mas se você puder, olha, deixa eu refazer. Se você puder escolher entre 2 pontos, qual deles você escolheria? Ser recompensado pelo que você faz ou ser recompensado na medida da graça? Na medida do salário, na medida da dívida ou na medida do favor? Aquele filho, irmão do filho pródigo, queria a recompensa por aquilo que ele tinha feito. Foi ou não foi? Ele tentou evidenciar a sua própria obediência. Mas Paulo está dizendo assim, que quando você dá como resultado, ou como consequência de um trabalho, então isso não é favor, isso é dívida. Aí, Paulo vai dizer: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. Esse texto é muito rico. Eu quero gastar um pouquinho de tempo com ele, com você aqui. Olha só, então, quem aqui trabalha para o Senhor? Quem aqui trabalha? Quem trabalha, fala sério, quem trabalha para o Senhor aqui? Amém. Quem busca ser obediente aqui? Quem com dedicação, quem busca ser obediente? Glória a Deus. Então escuta, existe uma recompensa pela tua obediência. Existe um galardão pela tua obediência. Beleza. Qual que é o risco que você corre se a sua mentalidade não for de filho? Olha o que Paulo vai dizer. Que a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz. Isso aqui é interessante. Porque você vem para a igreja, olha aqui, me acompanha. Você vem para a igreja domingo, hoje você está feliz. Rapaz, hoje você está aqui se sentindo filho. Por quê? Porque você jejuou hoje. Porque você fez uma visita. Porque você orou com o enfermo, você visitou o hospital. Então você chegou aqui, irmãos. Você chegou aqui assim tão poderoso. Oh Deus, poder e glória. Aleluia, tu vai me escutar. Você está confiado no que você fez. Qual que é o problema disso? Que quando você não fizer, você vai chegar aqui acusado. Eu não fiz, eu não jejuei, o pastor falou que era para jejuar, eu nem obedeci. Oh Deus, me perdoa, eu estou culpado. Não posso nem levantar minha mão, não posso nem orar com o irmão, não posso, eu não mereço, né Deus? Eu nem mereço a bênção. Oh Senhor, não vou nem passar na prova, porque, oh Deus, ontem eu pequei, né? Irmãos, aí parece que Deus fica assim,
Faço porque obedece. Não, faço porque não obedeceu. Não, eu faço porque abençoo, porque obedeceu. Não, não abençoo porque desobedeceu. Paulo está dizendo que feliz é aquele que não põe a sua esperança naquilo que faz. Eu estou tão relapso com as coisas do Senhor. Não estou fazendo nada. Deus nem vai ouvir a minha oração. Onde é que está escrito isso, gente? Então, não quero te levar a ser um crente relapso, mas eu quero tirar esse jugo sobre você. Não somos aceitos pelo que fazemos, somos aceitos pela nossa fé. Entendeu isso, gente? Sim ou não? Amém? Né? Então, eu não fiz, eu não fui bom. Não é isso que te faz ser aceito. Agora, o finalzinho do texto também é muito tremendo. Ele diz assim: o Deus que trata o culpado como se fosse... Qual que é a única pessoa capaz de olhar para um culpado como se fosse inocente? Só os pais. Meu filho, tadinho, está preso. Com todo respeito, se algum pai estiver preso, por favor, irmãos, não é nada pessoal. Mas o pai diz assim: meu Deus, meu filho está preso, tão bonzinho, pastor. Fez nada, pastor, foi só, saltou ali a mão armada no supermercado. Uma vez só, pastor. O pai sempre vê como inocente. Não é? O pai sempre vê como inocente. Agora, esta visão de Deus, essa maneira de Deus tratar o culpado como se ele fosse inocente, não é fruto de ingenuidade, não é. É porque Deus sabe que Jesus já se fez pecado, não é pecado por nós. É isso que Paulo está entendendo aqui, está nos ensinando. Não é? Então, em Cristo, nós já fomos salvos. Então a consequência do pecado em Cristo já foi paga. E aí Ele nos trata como inocentes. Ele nos abençoa como se nem tivéssemos culpa. Quem está entendendo esse negócio, gente? Sim ou não? Sim ou não? O problema é que a nossa mente religiosa não nos permite chegar com erros diante de Deus. Nós temos essa tendência. Quanto mais culpado eu me sinto, mais santo eu sou. Uma vez eu aconselhei um jovem que ele tinha tido relações sexuais com a sua namorada. Quantos jovens já tiveram relações? Ele levanta a mão: não, brincadeira. E aí eu conversei com ele. Eu aconselhei que ele abandonasse esse pecado. Ele disse: não, pastor, abandonei. Acabou. Mesmo, pastor. Então também, olha, se confessarem o seu pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar e te purificar de todas as suas injustiças. Né? 1 João 1,9, né, diz isso. Beleza, para mim tinha resolvido. Passou um tempo, semanas, esse jovem voltou. Pastor, não consigo fazer nada mais para Deus. Eu não consigo nem orar. Eu sempre fui tão santo. Agora esse pecado... Ele não conseguia mais, irmãos, nem orar. Por quê? Antes ele orava confiado na graça? Não era. Era confiado no que ele fazia de bom. Está conseguindo entender isso, gente? Sim ou não? A gente não faz isso? Quando a gente está bem santinho, bem certinho, a gente ora com tanta fé. Mas a fé está no lugar errado. A fé está naquilo que nós estamos fazendo, está errado. A gente não vai receber assim. Mesmo que a gente seja santos dos santos, a gente tem que chegar e dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu sou filho, eu confio tanto na Tua graça, eu não mereço nada, mas o Senhor é tão bom. Não é porque eu sou bom, é porque o Senhor é bom. Deus, me dá esse negócio que eu estou precisando. Não, eu pedi, a gente não precisa pedir para ser filho, mas eu estou dizendo isso, né? Não mereço, Deus não vai me dar isso de jeito nenhum, porque eu não estou bom, eu não estou firme na igreja, eu não estou nem dizimando. Irmãos, não é pelo que fazemos. Inclusive o dízimo não é nem para você ser abençoado. O dízimo é porque você é abençoado. É uma gratidão. Abraão, quando entregou o dízimo pela primeira vez, ele não entregou antes de receber, ele entregou depois de receber. Se você não é dizimista, o seu problema é ingratidão, porque Deus está te dando e você não está dando a Ele aquilo que Ele determinou. Mas não vou entrar nesse assunto. Então, essa é a mentalidade certa que Paulo está nos ensinando. Que se nós quisermos apenas a medida do nosso trabalho, isso é muito pouco. Nós queremos a medida desse presente.
desse favor. Amém, irmãos? Então, que bom, nós estamos trabalhando nas células, e estamos fazendo tudo direitinho, evangelizando, orando, jejuando, Deus vai nos abençoar. Irmãos, Deus pode nos abençoar como recompensa do nosso trabalho, mas eu quero dizer para os irmãos, obrigado, eu agradeço o salário, Senhor, obrigado. Eu estou esperando, é o teu favor. Entende isso, gente? O trabalho pode até nos fazer multiplicar uma vez, mas o favor nos faz multiplicar 10, 20, 50. Isso que eu quero. Amém, irmãos? Vamos lá. Outra coisa aqui, que eu quero compartilhar com você. A nossa medida não é de empregado, mas é de filho. Olha o que diz Gálatas 4:7. Assim, vocês não são mais empregados, ou seja, vocês não são mais escravos, vocês são filhos. E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Escuta, eu sou um grande empresário, muito rico, muito rico. Eu tenho empregados muito competentes na minha empresa. Mas eu tenho um filho, ele é um bom filho, Ele está lá em casa, ele está dormindo, enquanto meus empregados estão trabalhando. Meus empregados vão receber excelentes salários. Mas tudo que eu tenho, para quem fica? Para quem fica, irmãos? Para o filho. Para quem se relacionou não como empregado, mas para quem se relacionou como filho. Por isso Paulo está dizendo para os Gálatas, e já que são filhos, quantos são filhos aqui? E já que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar aos seus filhos. Então, para de querer condicionar a sua bênção, né? Ou o que você recebe, para de querer condicionar isso ao que você faz. Pastor, então eu posso parar de fazer? Não. A questão é não colocar a sua esperança no que você está fazendo. Eu sei, irmãos, que quando isso entrar como revelação no teu espírito, você vai ter muito mais de Deus. Muito mais de Deus. E também você vai parar de julgar os outros por aquilo que eles fazem. Isso também é uma consequência de quem aprende que é filho. 2 Coríntios 8, versículo 1 e 2, também tem uma evidência sobre a medida de graça sobre os filhos. Paulo diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu. Diga comigo, graça que Deus concedeu. E aí, concedeu às igrejas da Macedônia. Qual foi a graça? Olha só, no meio da mais severa tribulação, como é que eles estavam? Em meio à mais severa tribulação e grande alegria, mas também estavam em extrema pobreza. Então eles estavam com muita tribulação, eles estavam com muita pobreza, mas eles transbordaram em rica generosidade. Tribulação, pobreza. Como é que eles estão transbordando em rica generosidade? Graça. É por isso que Paulo está dizendo, eu quero, irmãos, que vocês tomem conhecimento da graça que eles estão vivendo. Gente, isso deve ser dito de você. Eu quero, irmãos, vocês têm que ir lá na casa do Ivan e da Gleice. Por quê, pastor? Para vocês verem a graça de Deus sobre eles. Aí a gente vai lá e diz, cara, como é que está acontecendo isso na tua vida? A resposta, isso aí eu aprendi esses dias, né? Isso não é meu, isso eu aprendi. A resposta do Ivan vai ser assim, eu não sei explicar, porque isso é graça. Né? Outra coisa que eu aprendi também essa semana sobre isso, com relação a essa verdade aplicada na vida de Sara e na vida de Agar. Agar sabia exatamente como ela teve Ismael. Exatamente. Ela era serva de Sara, ela deitou-se com Abraão, teve relações sexuais com Abraão, ela era fértil, a relação aconteceu num período fértil, ela engravidou e ganhou Ismael. Agora a Sara não. A Sara era velha, mesmo se fosse sadia, ela já tinha passado os seus dias férteis, ela era estéril e teve filho. Então, se alguém perguntar para Agar,
Como é que aconteceu isso na tua vida? Ela vai descrever tudinho como aconteceu. Fruto do trabalho. Como é que foi, Ivan, que você cresceu? Não, eu estudei, fiz isso lá em Harvard, eu preparei, eu trabalhei muito e por isso eu tenho tudo que tenho. Então é fruto do trabalho dele. Beleza. Mas a Sara, quando perguntaram para Sara assim, como é que você teve filho? Como é que você teve o seu Isaac na sua velhice? Ela vai dizer assim, não sei. Foi graça. Mas como? Não, e tem mais, eu vou te contar aqui. Eu sou estéril. Isso é graça. É mais do que a sua mente pode explicar. Você vai viver isso, amém, gente? Não, você não entendeu. Você vai viver esse negócio aí, amém? Que bom, vamos trabalhar e tal. Mas o que vai contar a seu respeito não é os bons resultados do seu trabalho, mas o que contarão ao seu respeito é o que Paulo estava contando a respeito da igreja de Macedônia. É um resultado de uma graça que não dá para explicar. Essa mentalidade de recompensa pelo trabalho, ela é sempre muito rixosa. Lembra daquela parábola dos trabalhadores da vinha? O patrão contrata um funcionário e combina com ele um salário. Passa uma hora, contrata mais um, tal, ao ponto de que o último funcionário trabalhou uma hora só. Aí o patrão começa a pagar os funcionários. E aquele funcionário que trabalhou uma hora só, recebe o mesmo valor do que trabalhou um dia inteiro. Lembra dessa história? Quem lembra? Quem não lembra? Quem não lembra? Depois você lê lá. Está lá em Mateus 20. Aí, o patrão começa a pagar o que trabalhou menos. E dá para ele o dinheiro combinado. Quando o que trabalhou o dia inteiro chega para receber, qual que é a mentalidade que ele chega para receber? Ele diz assim, se quem trabalhou uma hora recebeu esse valor, eu vou receber mais. A Bíblia fala que e não receberam, tá? Não receberam. E aí quando aqueles que trabalharam mais tempo pegam o seu salário, eles ficam rixosos. O texto diz assim, que eles pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão. Gente, nós não estamos mentalmente preparados para a graça. A gente só quer recompensa pelo que fazemos. Entendeu isso? Ah, não! Eu trabalho aqui, estou muito mais tempo e o pastor nunca me deu a oportunidade. Deu para esse Zé Mané aí que chegou agora. A gente é assim, né? Os funcionários que trabalharam mais tempo não estavam tristes por terem recebido o que tinham recebido. Eles estavam zangados porque os outros ganharam o mesmo que eles. É injusto. A resposta de Jesus para eles foi o seguinte, olha só. Aí, não, leia comigo lá. Aí o dono disse a um deles, esse dono é Jesus. Escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Ele não merece. Ele não trabalhou, mas eu quero dar para ele. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Gente, filho, Deus vai ser bom para você. Mas eu fiz tão pouco. Ele vai ser bom para você. Você é filho. E em resposta a isso, o que você vai fazer? Lembre do texto que eu li sobre Jesus. Faça sempre o que agrada a Ele. Entende? Faça sempre o que agrada, porque Ele é tão bom para você, né? Aí, a gente termina dizendo assim, só um entendimento. Nós começamos a nossa vida cristã com a mentalidade certa. O problema é que nós contaminamos a nossa mente com a religiosidade. Todo mundo que aceitou Jesus aqui, no seu momento de confissão de Jesus, é muito possível que você tenha se sentido totalmente aceito, totalmente perdoado. Você fez alguma coisa por merecer? Nada. Não fez nada por merecer. Mas naquele momento, você se sentiu aceito, amado. Só que aí,
A religiosidade começa a dizer para você que você tem que fazer isso, aquilo outro, porque senão Deus não gosta. Não é assim que os pais geralmente educam os filhos? Não faz isso, menino, porque Deus castiga. Quem já ouviu isso aqui? Não, Deus castiga mesmo. Existe uma correção. Existe uma disciplina para o filho, é verdade. Mas a ideia que você vai tendo é de que Deus nunca vai te recompensar se você não for bom. Nunca vai te abençoar se você não for bom. Né? Aí Paulo vai dizer assim, olha só o que Paulo vai dizer para Gálatas, último texto que a gente vai ler. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram a sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças. Gente, aqui está o último segredo. Não dá para ir nas nossas próprias forças. Não dá para Deus te aceitar pelo que você faz. Não dá para você crescer pelo que você faz. Você deve fazer. A Bíblia ainda diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento vem de Deus, é pela graça, você nunca vai merecer. Então, pastor, como é que você resumiria isso? Escuta, gente, nós podemos estar presos em nossa qualidade de vida cristã, em nosso relacionamento com Deus, em nossos resultados, em nossos frutos, porque temos uma mentalidade errada. Quando essa verdade de que você não precisa, me entenda bem, por favor, quando essa mentalidade de que você não precisa ser bom para que Deus te aceite, quando essa mentalidade entrar no seu espírito, você vai ser muito melhor do que você é agora, você vai trabalhar muito mais do que você trabalha agora, você vai ser muito mais santo, você vai ser muito mais fiel, e não vai estar confiado nas coisas que você faz. Você vai sempre entender, eu faço isso porque sou filho, mas eu não preciso fazer para ter do pai o que eu tenho, mas eu faço porque eu sou filho. É o que Jesus disse, Ele está sempre comigo, eu faço sempre o que Ele agrada. Ele está sempre comigo porque Ele é meu pai, e eu faço sempre o que lhe agrada. Quando eu fizer o que não lhe agrada, Ele vai continuar sendo comigo, sempre sendo comigo. Paulo diz assim, que Ele é fiel quando nós somos fiéis, e quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Diga comigo assim, não depende de mim. Entende isso, gente? Não tem a ver com você, tem a ver com o amor do Pai sobre você que é filho. Quero que você fique de pé.